Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao PrietoCast, o seu podcast semanal que vai tratar de empreendedorismo, brand, mentalidade, motivação. Se você quer aprender e se desenvolver, toda quarta-feira, às 20 horas, PrietoCast no ar. E hoje eu estou recebendo um convidado extremamente especial, meu amigo, eu posso chamar de amigo, e um dos maiores retratistas desse país, né? Eu já sabia, mas eu fico sabendo, inclusive, pelos profissionais, né? Bernardo Coelho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que honra, que prazer estar aqui. Vai ser muito bom conversar contigo, meu grande amigo pessoal, e obrigado pela oportunidade de conversar com você aqui. Bernardo, obrigado você. Você é uma inspiração, né? Me perguntaram de onde a gente se conheceu. Nós nos conhecemos de essas mentorias da vida, né? Que o melhor que eu tirei dessa mentoria foi a nossa amizade. Graças a Deus. Tem umas mentorias que a gente erra, né? Erramos, né? mas eu acho que nós somos muito insistentes, né? Nós vamos errando e vamos aprendendo, até a hora que a gente acerta algumas. E mesmo quando nós não acertamos exatamente a mentoria, nós acertamos as pessoas, né? Exato. Então, isso é extremamente essencial. Bernardo, antes de eu entrar em umas perguntas, hoje eu quero tratar com você, vou falar muito sobre branding, porque para mim você é uma referência nisso, é uma inspiração, uma pessoa que eu modelo, que eu aprendo, que desde a primeira vez que nós nos conhecemos sempre teve essa preocupação e esse cuidado. Mas antes de entrar nesse assunto, precisava que o público te conhecesse um pouquinho. Quem é Bernardo Coelho? De onde vem Bernardo Coelho? De onde surge? Qual que é a sua... Acho que um pouquinho de quem você é muito importante para a nossa galera que acompanha aí. Legal, obrigado. Hoje eu sou o pai da Donatella, de 10 meses. Maravilhosa. Pai de primeira viagem, casado com a Lai, minha esposa, empreendemos juntos. Cara, eu vim da publicidade e propaganda, lá que eu conheci a fotografia, e já fazem uns 16 anos, viu? Por aí. Caramba. Mas nunca exerci a publicidade. E já na própria faculdade me deram uma câmera e falaram assim, ó, toma aqui, fizemos um site novo, eu estagiava no departamento de marketing e agora eu preciso de fotos novas para esse site. Então ali foi minha escola mesmo. Então de lá para cá, trabalhei a minha vida toda como um fotógrafo e fazem uns 8 ou 9 anos, que eu foquei em retratos. E tive a oportunidade de aprender muito através desse mercado, trouxe... digamos, eu posso falar que nesse mercado de retratos sou um dos pioneiros no Brasil. Lancei o meu primeiro curso de retratos, ensinando outros profissionais a fazerem isso. Foi na pandemia, quando a maioria do nosso mercado falou assim, ok, para onde eu vou, o que eu faço? Muitos faziam eventos e outros tipos de fotografia, e viram nesse nosso mercado de retratos a oportunidade de escalar e de seguir numa nova área, né? Que é uma área realmente muito boa, gosto bastante, pelos contatos que a gente tem, pelos acessos, pela forma de trabalhar, que se difere um pouco de outro tipo de fotografia que eu gosto muito. Então, e aí morei muitos anos em Campinas e fazem uns 3 anos e pouco, quase 4, que vim pro Alphaville. Tomei a decisão de vir para cá. E aí hoje somos praticamente vizinhos aqui. Sim. E quando eu vim pra cá, essa decisão aí me fez crescer tipo 10 anos em um. Ah, é? Foi muito bom. Então, fala mais. A mentalidade, só o lance da mentalidade da gente de fato estar nessa frequência. Tá. Né? Isso faz com que você olhe pro lado e fale assim, ok, se o cara ali conseguiu, o que eu preciso fazer para conseguir também? Entendi. Se o cara ali mais novo que eu fez, o que eu preciso fazer, né? Então acaba que você vai se... frequência. Constante crescimento, de constante desenvolvimento. Exato. É uma frequência que te puxa para cima o tempo todo, né? Você vai aprendendo com novas referências, você vai olhando as pessoas, você vai de fato modelando pessoas que estão em lugares que você gostaria de chegar. Exato. Antes de mudar para cá, eu não acreditava nisso. Sou um pouco cético. E nós temos um amigo em comum, né, o Robson, sempre uma pessoa muito querida. E o Robson falava, você tem que ir para lá.
você tem que ir pra lá, irmão. E eu falava, cara, eu não tenho que ir, eu não preciso, cara, eu não acreditava. E eu acabei vindo, né? E eu acredito no que você está falando. Você falou de crescer 10 anos em um, né? 10. E eu vejo a mesma coisa na minha vida. Nos últimos. Aqui, alguns últimos anos, nós duplicamos, triplicamos de tamanho todos os anos na nossa companhia. Que eu, aliás, preciso lá conhecer seu novo espaço, né? Precisa, é maravilhoso. Tá com um prédio inteiro aqui. A gente tá com um negócio bem legal. A Tangram tá mandando bem. Então, isso de fato. Só que eu só acreditei quando eu coloquei os pés. E eu vejo. Eu acho que é importante pontuar, né? Não é só a frequência, a ambiência, não é só Alphaville. Claro, Alphaville tem a renda per capita, uma das maiores do Brasil, mas é de fato de quem a gente se cerca, né? Uhum. Quais são as referências, quem ouvimos, com quem aprendemos. Nós precisamos mudar as nossas referências, nós precisamos sair de lugares que não nos fazem bem, né? E foi isso que aconteceu. Então, vindo para cá, mentalizei, falei, quero estar com esses nomes aqui, quero fotografar esses caras. E aconteceu. Abri meu estúdio aqui, e então hoje tenho no meu portfólio os maiores nomes que você pensar. Então, foi bacana, foi bacana. Legal, parabéns. Uma baita história e uma grande referência. Uma das coisas que eu vejo em você assim, né, e um dos temas que eu tenho procurado falar um pouco na internet, tenho procurado aprender cada vez mais, mas vejo que você é um especialista, é essa ideia do brand, né? Brand. Então, aqui mesmo em Alphaville, onde nós estamos, isso foi muito falado nos últimos anos. Nós vemos os grandes players falando sobre isso o tempo todo. Mas brand eu vejo que é algo muito mais abrangente do que simplesmente... Não é uma coisa rasa, né? Então eu queria entender a sua visão sobre o que é branding, do que se consiste brand. E aí, se você puder, gostaria de explorar dois lados. Tanto o que é um brand pessoal, né? Que qualquer profissional pode estar fazendo, qualquer empresários e empresárias, profissionais liberais devem estar fazendo, né? Isso é que básico. E aí, se você puder discorrer também um pouquinho que seria brand corporativo, Legal. eu te agradeço bastante. Legal. Realmente, a gente tem que entender que nós somos marcas. Principalmente hoje, no cenário que a gente vive de redes sociais. Quem não entende, quem não se percebe como uma marca, está deixando de lado um grande ativo que o concorrente muitas vezes pode estar usando e ele não. Quando você trabalha a sua imagem de marca, você consegue alcançar lugares que você nunca tinha imaginado que alcançaria. Você abre portas sem muitas vezes falar. Aliás, até estava conversando com um casal aqui recentemente. A gente faz parte de um mesmo mastermind. E eles comentaram que eles conseguiram uma oportunidade de sociedade numa empresa porque eles saíram na Forbes Under 30. Tá. Então, eles já estavam ali naquele vai, não vai. Quando saíram, opa, a oportunidade aconteceu. Eles se tornaram mais desejáveis. Essas você falou, né? Somos marcas. Essa marca teve muito mais valor a partir desse momento. Exato. Então, a gente tem que entender que a exposição de marca, ela pode e deve ser intencional. Isso eu posso te falar com total certeza. A gente tem auxiliado muito desses grandes nomes do mercado com o nosso trabalho e eu te digo com certeza que eles são intencionais em tudo. Se aparece, quando aparece, se não aparece, como aparece. Então, tudo. Tudo. Não tem ponto sem nó. Não. Então, tudo é exatamente pensado. Minha equipe e eu também, por exemplo, atendemos, além dos retratos, minha equipe, nós temos um braço aí que faz a cobertura de eventos, o posicionamento de grandes eventos. Legal. Então, assim, o ângulo da foto, mostrando que tem bastante gente, mostrando a pessoa de trás
para frente, mostrando o palestrante no palco e ir atrás aquele telão. Cara, tudo é pensado. Eu costumo dizer, Bernardo, que o sucesso que não é intencional não será acidental. Exato. O que eu percebo dos grandes players é justamente o que você está atestando. Cada passo é pensado. Eu estive numa mentoria semana passada e teve todo um movimento, uma repercussão extremamente interessante nas mídias, né? E eu, como leitor, fico percebendo muito, eu vi claramente a estratégia muito bem montada, inteligente. O player que se apresentou no palco, o palestrante, um renome a nível nacional, jornais em cadeia nacional, foi sensacional. Então, isso que você está falando assim e eu percebo que isso, né? Eu vejo que isso chegou a nós, assim, pelo menos a mim, há pouco tempo. Vejo que os grandes players de fato fazem isso muito bem feito, mas quando eu paro para pensar, hoje analisando, eu vejo que os grandes empresários desse país sempre fizeram isso, né? Sempre um Abílio Diniz, um Roberto Justus, são pessoas que sempre se preocuparam muito com isso e sempre fizeram isso muito Exato. bem feito. Uma das formas mais tradicionais é através de assessoria de imprensa, através de relações públicas. Certo. Então, por exemplo, quando você vê um grande profissional com um quadro que seja no Fantástico, que seja em algum outro local, olha, pode acontecer, mas é um pouco difícil. Imagina, você tá ali e aí chega alguém lá da produção e fala assim, então, Prieto, vem aqui, tem um quadro no Fantástico, que tem um alcance gigantesco, nacional. Olha, tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Não é assim que funciona o mundo. Então, assim... Acho que para passar assim voluntariamente, só se a história for mais pesada, né? Não vai ser muito inspiradora a história. Exato, né? Exato. Mas para você se colocar ali, por exemplo, como um Drauzio Varela. Sim. Que fez o seu nome através dessa mídia tradicional. Então, isso tem muita mão aí de assessoria de imprensa, de relações públicas. Legal. Então, hoje, o que acontece? O digital, ele está sendo utilizado também com os mesmos princípios, só que com uma ferramenta diferente. E acaba que as pessoas percebem um pouco mais, porque hoje cada um é uma emissora. Cada um está emitindo o seu conteúdo. Eu Prieto, sou uma emissora, é isso? Exato. Exato. Se você se entende como uma emissora, poxa, você tem um poder aqui na mão, poder de comunicação. Mas as pessoas querem assistir esse canal? Como fazer para que elas sintonizem nesse canal e gostem de assistir? Porque eu acho muito interessante a gente ver o seu próprio conteúdo e de outros grandes players. E de fato, quem produz coisas legais, a gente quer ver, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais, assim, como que então a gente aqui fala para empresários, né? Como que eu, Prieto, empresário, vou fazer isso no meu dia a dia? Como que eu vou me tornar interessante? Como que eu vou fazer com que a pessoa queira sintonizar nesse canalzinho aqui no Instagram, no TikTok, não sei, nas mídias hoje, né? Perfeito. Primeiro entender que você precisa se conhecer. Você se conhecendo, entendendo quais são os seus, de fato, valores, aquilo que você gosta de falar, qual o seu objetivo de comunicação, porque a comunicação ela não acontece simplesmente por acontecer, ela tem um objetivo por trás, né? Você vende algum produto, você vai entregar alguma solução, enfim. Então você faz uma comunicação pensada para não ser de graça, digamos assim, né? Você tem que viver, você tem que, enfim, seu tempo vale. Então você se entendendo, aí então depois a gente entende quem é o seu público, o que eles desejam, quais são os anseios, as dores deles. E aí a gente faz esse cruzamento dessas informações. Então, entendendo o seu público-alvo, a gente consegue então falar o coração deles, até mesmo de forma inconsciente, que daí é onde entram os arquétipos. Então, assim... quando a gente se comunica... assim, só um parênteses, né? Às vezes as pessoas nunca ouviram falar, né? O que é um arquétipo?
o que é isso? Legal. O arquétipo, ele é um conhecimento que veio da psicologia. Tá. Todos nós vivemos os 12 arquétipos na nossa vida. Então, é como se fossem estágios da nossa vida. E ao decorrer da vida, você vai transitando entre esses estágios. E esses estágios, cada estágio tem uma forma de pensar, tem os seus medos, tem os seus desejos. É como se fosse um padrão. Certo. Então você se encaixa nessas caixinhas. E aí, quando você se entende através dessa metodologia, e também entende o seu cliente através dessa metodologia, é importante que você consiga, então, de forma consciente, falar com o inconsciente do seu cliente. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês uma cena, descrever uma cena. Cidade de Washington, entra um grupo de pessoas muito bem vestidas, como o Preto está aqui agora, numa sala. Aprendi com o melhor. Numa sala. Foi o melhor que me levou, né? Na alfaiataria. Pois é, visitamos lá para olha. Entra esse grupo de pessoas muito bem vestidas, e aí eles se sentam ao redor de uma mesa retangular, e uma pessoa senta na ponta. Quem provavelmente é essa pessoa que sentou na ponta? É o chefão, o mais poderoso. Exato. Ou seja, eu não precisei te explicar os segredos da regra, de quem senta lá ou tudo mais. Você já sabe no seu inconsciente, opa, se o cara sentou na ponta, ele manda. É algo já do inconsciente coletivo que a gente chama. Obviamente você é um cara já de nível muito acima do que a média, mas qualquer pessoa que não tenha o conhecimento que você tem, ela vai ter uma noção de que, opa, se aquela pessoa sentou na ponta, até tem, né, a frase, senta na ponta, paga a conta. Então, é algo do inconsciente que vai se formando. Então, esse é um exemplo para você entender que não precisa entender de arquétipos, não precisa entender dos símbolos, porque o que eu descrevi aqui para você foram símbolos, né? Cidade de Washington, pessoas bem vestidas, de costume, numa mesa. Eu fui falando os símbolos e vocês entenderam o que eu quis dizer sobre aquela pessoa à ponta da mesa. Legal. Então, os arquétipos, eles ajudam através de símbolos, você se comunicar com o inconsciente do seu cliente. Legal. Pegando a questão ainda do brand pessoal, como que a gente equilibra a autenticidade e estratégia ao construir, né, o brand pessoal? Por que eu pergunto isso? Porque nós vemos muitas pessoas hoje em dia, principalmente aqui até em Alphaville, onde nós estamos, né, que às vezes constrói um branding que não existe ainda, ou que seja futuro. Então, assim, não sei se é possível equilibrar isso. Então, como ser autêntico, né, e de fato construir, né, e juntamente com uma estratégia, construir um brand pessoal sem necessariamente ser uma mentira. Você trouxe aqui a questão do brand. Para você construir, você tem que se conhecer, né? Então você tem que se conhecer muito bem para ver o que você vai transmitir, ver aquilo que você gosta de comunicar, aquilo que você é bom em comunicar. Mas eu queria entender um pouquinho mais essa questão de mostrar a autenticidade, como você constrói uma estratégia, né, para colocar esse brand pessoal na rua. Eu acredito que a gente precisa ser primeiro para depois parecer. Ser para depois parecer. Exato. Porque tem muita gente parecendo sem ser, não é? Daí não é sustentável. Não se sustenta. Então, assim... Tem gente que gente que aluga o helicóptero só pra tirar foto, né? Tem umas coisas bem gritantes, assim. Nenhum problema, né? Andar de helicóptero, inclusive, se você tem um helicóptero e quiser me convidar, eu tô disponível, mas tem umas coisas um pouquinho mais forçadas. Não é o dia a dia das pessoas, né? Você pega grandes players, por exemplo, que é o dia a dia, né? Você tem... Então, de fato, é normal aquilo para ela, né? Eu acredito muito no ser para ter. Então, ser assim, para ter. Você, de fato... Digamos assim, você quer ser um grande executivo, você quer ser o maior do seu mercado. Certo. Primeiro, você volta para dentro de casa e faz a lição de casa. O que eu quero dizer?
você vai estudar, você vai se especializar, você vai ser primeiro. Por exemplo, como o seu caso hoje, que você é um dos maiores retratistas do país. Então é isso, essa função do ser, essa Exato. parte, ela foi construída, Foi construída. e está sendo construída cada vez Exato. mais bem feita. É uma constante. Tá? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas são mais do que parecem. Tá. Então, os meus clientes, a maioria deles, eles são maravilhosos, só que eles parecem, tipo, medianos. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente faz no nosso trabalho? É mostrar um novo olhar para essa pessoa, para que ele se perceba, cara, ó, você é o cara. Quando ele se percebe, já começa aí a autoimagem. Tá. Porque a autoimagem, ela vai determinar se você vai ser capaz de executar ou não algo na sua vida. Porque se você tem uma autoimagem distorcida, você vai se auto-sabotar também. Então você vai chegar diante de um desafio e você vai falar assim, isso não é pra mim. Você vai chegar numa loja de carros importados, mesmo tendo dinheiro, você vai falar assim, cara, isso não é pra mim. Mas você tem dinheiro no bolso pra pagar. Isso acontece. E muito. Certo. Às vezes não ter coragem de entrar numa loja de roupa, por exemplo. Então, isso é um trabalho que é preciso ser feito de autoimagem. Tá. Então, através da nossa metodologia, a gente mostra para essa pessoa que, olha, você hoje é isso. E aí, alguém olhando de fora, eu não tenho influência sobre o histórico dele, pessoal, sobre quem falou para ele lá atrás que ele não era nada, ou que ele era aquele menininho lá, filhinho da mamãe, ou sei lá o quê. Porque muito de quem você é hoje, como você se vê, está ligado a quem impôs essa autoimagem para você. Certo. Então, os seus tutores, os seus pais, eles impuseram uma autoimagem para você. Certo. Então, é importante a gente entender que autoimagem você tem, para então eu te mostrar, olha, hoje, nesse exato momento de vida que você está vivendo, você é isso. Então, eu estou vendo de fora. Ok, você se percebeu, você vem com muito mais pressão. Porque se eu falo assim, você é um cara atrasado, você é um cara atrasado, você é um cara atrasado, vai chegar um momento que você vai entender, pô, eu sou um cara atrasado. Isso é só um exemplo. Você acaba assumindo identidades que te imputaram, sem necessariamente você olhar para dentro e saber de fato quem você é. Exato. Saber suas potencialidades, né? Quando você fala isso, né, você falou que a maioria dos seus clientes, eles já são muito e parecem pouco, e você falou essa questão da autoimagem, mas é uma pergunta, né? Como? Né? Começa com como. Como, tarará. Mas voltando para o como, como resolve a questão da autoimagem? Porque é interessante isso que você falou, né? Você tem muitos clientes que são e às vezes não parecem porque tem um gap aqui nessa. Então eles foram, eles provaram, eles cresceram, eles evoluíram. Mas sempre tem um próximo nível. Certo. E aí o que acontece? Esse cliente, essa pessoa, ela muitas vezes ela já performou em todos os âmbitos da vida dela. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa já saiu do lugar que ele nasceu, ou seja, já foi para novos patamares, já foi para uma nova casa, uma casa maior, já mudou de emprego, já construiu uma empresa, já cuidou da sua imagem pessoal. Mas, geralmente, o último passo é ele ser percebido. Ele cuidar da imagem, ok, agora deixa eu cuidar da minha comunicação para eu comunicar de fato da forma correta para o mundo. Então esse cara já deixou de ser medíocre faz tempo, mas ele é medíocre na comunicação dele ainda. Entendi. Então, de quando ele saiu lá de baixo, e quando eu falo medíocre, é mediano, da média, normal. Então ele já não é mais, não faz parte mais da média. Então já é uma pessoa acima da média, e por isso tem resultados. Só que, geralmente, o último ponto que ele trabalha, essa pessoa, ela trabalha a sua autoimagem. Entendi. Então, como fazer isso? Como? Através de trazendo isso para consciência. Então, muita coisa está guardada no inconsciente. A gente faz o que faz sem pensar. A vida é corrida e a gente acaba fazendo as coisas muito sem pensar, sem trazer a consciência. Quando a gente traz a consciência,
a forma com que você se vê, o seu momento hoje de vida, através sob o olhar dos arquétipos. Você começa a entender e fala assim, opa, peraí, realmente eu tenho resultados. E é muito impressionante porque eu atendo clientes que têm história de vida assim, ó, fantástica, e nem eles perceberam que eles contando essa história de vida, eles vão ter muito mais resultado. Entendi. Tenho clientes que já vivenciaram dentro da família milagre, e atendendo pessoas que faria sentido contar sobre esse milagre, ele ia converter muito mais. Só que a pessoa não tinha percebido que isso era incrível. E te digo mais, essa pessoa nunca tinha comentado com o filho que ele era um milagre. Então o filho tinha em torno de uns 14 anos, e aí foi dentro de uma consultoria nossa de imagem, de posicionamento, que eu trouxe a consciência, e aí a pessoa foi lá, sentou depois com o filho e mostrou, olha, sua história de vida é assim, assado, aconteceu isso. Então foi muito bacana. Você tem uma consultoria de imagem e posicionamento, né? Exato. O brand pessoal tem a ver com a imagem e tem a ver com o posicionamento. Está tudo intimamente ligado. Exato. E o que você vê assim que são os principais erros que as pessoas cometem ao se posicionarem, assim, ao querer se posicionar na internet, ou ao querer construir o brand, assim? Então, quais seriam esses principais erros de posicionamento, né? E como evitá-los? O que você tem visto com todas as pessoas que você tem atendido? Primeira coisa é contar a história errada, de forma errada. Tá. Então você tem que entender que o seu cliente, ele tem que estar no centro da história que você está contando. Claro que você está ali fazendo com que ele se inspire em você também, né? Porque você é uma persona transformada. Então ele olha você e fala assim, caracas, um dia eu vou ser como o Prieto. Certo. Como que ele chegou lá? Eu quero aprender com ele. Só que ao contar a sua história, você tem que focar no seu cliente, nos medos deles, nos anseios, nos problemas, na jornada do herói dele. Claro que você vai mostrar o seu dia a dia também, mas você tem que mostrar o seu dia a dia pensando no seu cliente. Então, aí já começa um grande erro que eu percebo. Segundo, é como mostrar. Através dos símbolos errados, através da comunicação errada. É uma comunicação com falhas. Então, quando a comunicação ela tem algum ponto de falha, outra pessoa vai entender alguma coisa errada ou não vai entender nada. Então, se você começa a falar mandarim aqui comigo, eu não vou entender nada. Você pode estar assim se esforçando, todo bonitão, mas você está falando mandarim, eu não vou entender nada. Então, temos uma falha de comunicação. Então, quando a gente começa a trabalhar os símbolos corretos, trabalhar a forma correta que aquele cliente vai entender, aí sim a comunicação vai fazer sentido, porque a gente vai começar a falar o coração daquele cliente. Certo. E essa questão do posicionamento, se posicionou corretamente, está com um brand adequado, onde isso nos leva? Onde isso, de fato, a gente trabalhou a questão da imagem pessoal, né? Então a gente vem fazendo essa construção. E aí, a gente chega onde? E aí, como que a gente mantém? Quais são os próximos níveis? Como não ser superficial? Como continuar mantendo a essência? Né? Porque eu acredito que o brand, o posicionamento, ele tem a ver com você ser quem você é também. Você falou muito isso, a pessoa se conhecer. Então... E também assim, ó, por exemplo, hoje, digamos que alguém aí de casa não esteja totalmente feliz com quem ele é. Certo. Mas é possível ocorrer uma mudança. E aí, dentro da metodologia de arquétipos, tem algo que a gente chama que são os templos arquetípicos. Tá. Ou seja... Você ensina tudo isso na sua consultoria de imagem e posicionamento? Eu não ensino a pessoa... Tá, você adequa ela, Exato. Você posiciona ela. Porque Preto, você... Exato. Isso aqui. Eu vou te trazer clareza, de certa forma, eu vou te ensinar sobre você. Não vou te ficar falando dos 12 arquétipos e tal, porque... Vai ficar dando aula. Exato. Coisa. Não é uma mentoria, sabe, para você. Enfim, você tem pouco tempo, você quer resolver para você. É tipo isso. Aqui eu tava falando? Tava falando da questão dos arquétipos, que você posiciona as pessoas. Ah, tá, dos templos. Né? Eu tava te falando, né, por exemplo, quando a pessoa chega, né, como
O que ela vai... Então, o que ela encontra, o que ela vai fazer. Aí o que acontece? Se você hoje não está super feliz com quem você é, hoje, aí existem os templos arquetípicos. Ou seja, se você quer se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa de maior conhecimento, onde você vai? Você vai para um templo arquetípico, que são as universidades. Então, quando você entra numa universidade, você vai fazer um MBA, uma pós-graduação, você começa a viver aquele mundo, e aquele mundo vai começar a influenciar seu modo de pensar, sua cabeça. E aí sim você vai, então, se aproximar muito mais do posicionamento de um sábio. Entendeu? Entendi. Então, se você quiser ser um governante, por exemplo, você tem que entender que você tem que governar a sua vida, você tem que tomar decisões que precisam ser tomadas, enfim. Ou seja, quando você entra no arquétipo, quando você identifica o seu arquétipo ou entra ali nele, você começa a agir como? Você começa a se posicionar como, a construir a sua imagem como, e vai ajustando seu momento de vida, seu tempo, seus olhos. Exato, a gente entende. Expressão, tempo, arquétipo. A gente entende qual é o seu momento de vida hoje. Onde você está através dessa metodologia arquetípica. Ok, entendemos. Legal. Agora, faz sentido a gente, então, pivotar para um lado ou para o outro? Então, aí eu vou te clarificar, olha, esse momento é esse, e aí faz sentido até para onde você quer ir, a gente, então, começar a trabalhar você, o ser, para que você alcance seu objetivo. E não só assim, eu vou te pintar e bordar em você e você não vai conseguir nem sustentar aquilo, entendeu? Entendi. Então, é sobre conseguir sustentar. Muitos artistas, eles têm um visual, uma aparência, um jeito de se vestir como artista. Se eu estivesse aqui, por exemplo, assim, de óculos escuro, com um chapéuzão colorido, eu teria licença poética como artista. Mas eu não sustento isso. Esse não sou eu. Tá. Eu poderia fazer acontecer através dessa imagem, desses símbolos, mas esse não sou eu. Eu não me vejo assim aqui dentro. Então não faz sentido agora eu querer ir para um posicionamento do criador visualmente falando, por mais que eu seja um cara que sou o criador, arquetipicamente falando, mas no meu visual eu não transmito isso. Entendeu? Entendi. E você atende muita gente, você é especialista nisso. Você entende que a partir do momento que a pessoa consegue se encontrar, faz todo esse trabalho, se posiciona, se veste melhor, cuida melhor de todas as características da sua vida, ela tem mais sucesso, ela ganha mais dinheiro, ela se torna mais feliz. Quais são os resultados que você tem visto, acompanhado? E se você se sentir confortável, não sei se você passou por esse processo, pode falar até de você mesmo, assim, né? Legal. Porque é interessante, essa questão eu acho ela extremamente interessante. Eu vi exemplos aqui em Alphaville de grandes players que se posicionaram da maneira certa, construíram o brand correto e de fato alcançaram resultados extraordinários. Eu estava numa mentoria há um ano atrás, aproximadamente, e o mentor ali, ele disse uma frase que mudou assim, né? Eu falo que mentorias é pelas frases e pelas amizades, é por um insight. As pessoas vão para as mentorias e acham que vão mudar a vida lá, aquele monte de conteúdo. Não. Ele disse assim, por que vocês acham que eu investi 5 milhões de reais nesse prédio para espelhar? Ele falou, tudo é sobre brand, tudo é sobre percepção, tudo é sobre o que as pessoas veem. E naquele dia eu decidi que eu ia colocar Tangram no lugar que eu já visualizava na minha mente há muito tempo. E hoje é um lugar muito, muito bonito, é um lugar que a gente tem muito prazer de estar, tanto para os nossos colaboradores como para os nossos clientes. Então eu acredito piamente nisso, mas assim, você tem vivido isso muito, né? Então eu gostaria de te ouvir. E a percepção que os outros têm sobre você, isso você tem poder de alterar. Então, como os outros te veem, você consegue sim trabalhar
através de símbolos, através dessa imagem que você está emitindo para essas pessoas. Entendi. E sim, os resultados, eles são enormes, como a gente vê o pessoal, por exemplo, do digital. É impressionante. Exato. Não quem, dá não, pra... quem não vive, quem não está familiarizado, não consegue acreditar no que a gente vê diante dos nossos olhos. Exato. E é uma questão assim de todo mundo, lá no fundo, busca por reconhecimento. Certo. Todo mundo quer ser reconhecido. Você que sempre quis ser reconhecido, por exemplo, pelo seu pai, pela sua mãe, lá quando criança. Todo mundo. E isso vem para sempre. Então você quer ser conhecido e reconhecido. Agora, existe uma diferença entre ser conhecido e reconhecido. Qual? Conhecido é aquele BBB que lá em 2015 ele ganhou o BBB, só que você não sabe nem quem é mais o cara. Kleber Bambam, faz barulho aí. Bambam, tô começando, eu posso falar de você, vai que me dá um ibope, entendeu? Então, assim, muitas pessoas estiveram lá, na casa mais vigiada do país, na emissora mais famosa do Brasil, e as pessoas não sabem quem são mais. Certo. Ou seja, foram conhecidas por um determinado período de tempo. Mas essas pessoas hoje não são reconhecidas como artistas, como os melhores. Exato. Os melhores no seu... Nesse caso, o Popó. O Popó é reconhecido como um dos maiores pugilistas desse país. Exato. Entendeu? O Brady, o pessoal dele, a marca dele estava atrelada a isso. Então, o poder da autoimagem, do branding, da percepção de valor, do posicionamento, ele é infinito. Porque, obviamente, ele está atrelado a outras coisas também. Não é só você cuidar da sua imagem e não ter um produto para entregar, não ter uma qualidade, não ter uma empresa para... Porque não adianta você também só ser um blogueiro, como acontece, por exemplo, com muitos blogs de fofoca ou de piada. Tem muita visibilidade, mas na hora de vender não consegue vender nada, porque é meio vazio. É legal para dar risada. Mas eu penso que esse ponto você trabalhou bem, né? Se nós pegarmos a construção que você fez, você trabalhou muito isso, né? Você trabalhou a questão do ser, né? Então o ser, seja o ser como pessoa, o ser um grande player, o ser uma empresa, é só aí não é só aí, mas você começa a mostrar de fato, mas tá na essência, tá em quem você é, tá naquilo que você entrega, né? Então você hoje é reconhecido como um dos maiores retratistas do país porque entendeu? Não é uma construção vazia. E você trouxe o exemplo dos seus clientes, que muitos já são e não estão conseguindo se ver ou se posicionar dessa forma. E uma vez que fazem consultoria, que tem sessões de retratos com vocês, né, muda totalmente a percepção. Né? Então, porque a gente muda primeiro a percepção dele mesmo para com ele, e depois dos outros para com ele. É como se você colocasse um espelho para ele e falasse, você é isso aqui, ó. Uhum, exato. Essa grandeza está aqui. É aquela história, né, do elefantinho. Não sei se você já viu essas analogias, mas tem uma história. O elefantinho pequeno nasceu e o cara do circo amarrou ele lá no tronquinho desse tamanho e condicionou ele. E ele achou que a vida era aquilo. E ele vai crescendo, mas ele continua amarrado num tronquinho. Que se ele se movesse para a direita, para a esquerda, se ele visse um pouquinho da força dele, ele com certeza saberia que aquilo nunca seguraria ele, né? A autoimagem estava bem distorcida. E eu vejo outra interessante, que é ali do Rei Leão, uma das que eu mais gosto. Sempre gostei muito quando ele olha ali na água, né? Ele se sentindo frágil, indefeso. E ali ele vê a imagem de fato de quem ele era. Uhum. Né? Então, talvez, né? Percebo que para falar de brand, precisaria de umas 4, 5, 10 horas, porque o tempo vai embora muito rápido. Mas o brand, de fato, é você ir tirando para fora, tirando essas camadas que ficaram obscurecidas na nossa vida, e você, de fato, mostrando quem você é, entendendo, né? Tem pessoas que usam muito esse termo, né? Você é imagem, semelhança de Deus. Mas a grande questão é, de fato, olhar para dentro, ver suas potencialidades, ver o que você vem construindo, ver os caminhos que você trilhou
e aí começar a trazer a vida para isso, mostrar isso cada vez mais, né? Exato. É sensacional, né? Assim, é encantador, encantador. Bernardo, o que assim te move? Para onde o Bernardo Coelho está indo? O que esperar na área de brand para as pessoas que estão precisando do Bernardo Coelho, que é um empreendedor com alguns negócios, né? Para quem não conhece, tem alguns negócios. Mas o que você vislumbra aí de futuro para você e para os seus business, para tudo aquilo que você vem fazendo? Legal. Cara, a gente tem crescido cada vez mais nessa... Hoje são quantos negócios É que além do estúdio, nós temos ali... Aí minha esposa, quem fica mais à frente disso, nós temos 2 lojas de vestido de noivas. Legal. Estamos já reformando mais uma agora em São Paulo. É um negócio que surgiu a oportunidade há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente começou a investir. Então agora estamos abrindo uma 3ª loja. Temos o estúdio e sempre crescendo com relação ao posicionamento de imagem dos nossos clientes, atendendo pessoas muito bacanas, Legal. Grandes nomes. E em breve teremos novidades aí também junto com o nosso estúdio. A marca Bernardo Coelho também vai ajudar o empresário, o empreendedor, não somente com essa estratégia de imagem, mas também agora com a sua roupa. Você vai me posicionar e vai me vestir também. E eu vou te vestir também. Então em breve teremos aí uma marca, uma extensão da nossa marca. Que legal. Para ajudar esses empresários, essas pessoas que queiram de fato se posicionar como um todo. E o que você considera, assim, na sua trajetória, né, até aqui, um ingrediente que foi primordial para o seu sucesso? Para o sucesso dos seus negócios? Quem te conhece hoje vê que você é uma pessoa extremamente bem-sucedida, não para de crescer, tem avançado cada vez mais, mas geralmente existem coisas que fazem as pessoas serem bem-sucedidas, né? Então, o que te trouxe até aqui? O que fez você construir esse grupo já de empresas, né? Uhum. Quais são as características que te trouxeram aí até aqui? Cara, acho que é visão. Visão. Ter visão. Eu uso também o meu lado criativo para criar negócios. E o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Tá. Porque a pessoa que tem o senso criativo, ela quer criar e tem que cuidar para muitas vezes não ficar só criando e não desenvolver o negócio. Sim. Então é a lida do criativo. Então, mas eu gosto muito de criar processos, procedimentos, criar novos negócios, ter novas ideias. Então, quando eu consigo visualizar um futuro, visualizar um novo cenário, entender hoje como um novo projeto vai se encaixar dentro do nosso know-how de empresas, que daí agora com esse novo projeto eu vou conseguir fechar as 2 pontas. Porque, por exemplo, eu já tenho muitos clientes lá, noivos, maridos das noivas nossas, que eu posso atender agora aqui com a minha marca. Então, sim, já tenho know-how sobre esse mercado de alta costura. Então, e do lado de cá eu tenho o empresário já, a pessoa que já cuida da imagem junto com a gente, então eu só vou fechar as 2 pontas. Então, para isso acontecer, tive que ter visão, entender, perceber o mercado. Então, visão, criatividade. Persistência, tem que ser persistente. Persistência. Demais. Porque vai dar errado muitas vezes. Então, principalmente para um projeto novo, vai dar errado com certeza. Então, você tem que ir achando as brechas até o momento que dê certo. Entendi. E acho que o principal é aprender a viver no desconforto. Aprender a viver no desconforto? Exato. Como é isso? Porque o confortável é gostoso, só que não te melhora. Tá. O local do conforto, ele não te leva para o próximo nível. Para você, por exemplo, crescer seus músculos, você tem que ir na academia, estressar esse músculo, machucar esse músculo, viver o desconforto disso, e aí sim ele vai aumentar, vai para o próximo nível dele. É a mesma coisa para tudo. É aprender a viver no desconforto. Quando você abre uma nova loja, como a gente está abrindo agora,
Cara, é alto investimento. É mais uma coisa para se preocupar que você não se preocupava antes. Desconforto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se manter no desconforto. Cara, muito, muito bom, né? Acho que assim, uma baita aula. Tem que voltar, ouvir, assistir, pausar, porque é extremamente relevante. Eu tenho visto como o brand tem mudado a minha vida. Você é um grande incentivador, sempre foi. E acredito que ele é essencial para qualquer empresário, para qualquer profissional liberal. É muito importante e parece que as pessoas respeitam muito mais, né? Quando você se posiciona, quando você é autêntico, quando você é verdadeiro. Você não está se posicionando, você não é uma fraude, você é aquilo, é a sua essência. E de fato você gera aí gera impacto. Eu estava num restaurante uma vez, o garçom chegou e falou assim: eu posso saber o que você é? Eu, por quê? Ele falou: não, você tem uma postura assim, você tem uma presença. Eu achei interessante, porque nunca foi comum, né? E de fato as pessoas começam a perceber diferente. Bernardo, deixa uma mensagem final aí para a galera que nos ouve. São empreendedores, são pessoas que querem crescer suas empresas, são empresários que precisam melhorar o seu brand pessoal. Dá um recado final para daquilo que você quiser falar. A casa é sua, né? Você fica à vontade aí para finalizar aí. Legal, obrigado. Você trabalhar na sua imagem é você dar a oportunidade dos seus clientes entenderem que você pode ajudá-los de uma forma muito melhor do que o seu concorrente. Então, quando você não se posiciona, você está deixando espaço para o seu concorrente, que é pior do que você, atender esses clientes que seriam muito melhores com a sua prestação de serviços ou com o seu produto. Então, é você não viver o seu melhor ao não cuidar da sua imagem, é você não ajudar as pessoas como poderia ajudar ao não cuidar da sua imagem, e é você deixar as pessoas muitas vezes padecendo. Eu mesmo passei por um processo de tumor no hálux, que é o dedo do pé. Não conhecia nenhum profissional durante vários anos que fosse o melhor naquilo e me dissesse um verdadeiro diagnóstico. Então, se eu tivesse conhecido muito antes um profissional que se posicionasse, que criasse um conteúdo de valor, eu teria resolvido muito, muito antes, nesse exemplo. Então, quando você se posiciona, você dá a oportunidade das pessoas te conhecerem e aliviarem os seus próprios fardos. Uau! Sem tirar nem pôr, obrigado, foi uma honra te receber. Obrigado, foi um prazer, Pietro. Olha, parabéns por esse projeto. Obrigado. O mundo é de quem sonha, tem a visão e também faz. Tem que fazer, né? Tem que executar. E tamo junto sempre, conta comigo. Uma honra mesmo ter você. Uma Obrigado. Honra. Valeu.